Olá, pessoal. Estamos ao vivo aqui mais uma vez de vocês. Eu estava com saudades. A última vez que nós fizemos essa live, eu estava em Buenos Aires e aconteceu um problema qualquer na conexão e aí eu não conseguia, né, falar com vocês, o que eu fiquei super chateada, mas então nós resolvemos fazer hoje, mesmo sendo né, assim, próximo ao carnaval, mas para não deixar muito tempo e voltar a falar do mesmo tema que foi a questão da liderança por influência, né? Que é alguma coisa tão importante. Então, estou vendo aqui várias pessoas chegando e caso vocês tenham alguma pergunta, podem fazer, fiquem à vontade, e aí a gente vai conversando. Então, aqui é sempre um grande bate-papo, né? Pessoal, vou pedir licença a vocês para dedicar essa live a uma pessoa muito especial. É um professor da ESPM, Renato Borgheresi, que fez a passagem dele ontem. Uma pessoa fantástica, uma das pessoas que mais influenciaram vários alunos, e inclusive a mim, e ele sempre foi uma pessoa que eu quero dedicar essa live para ele, inclusive, por conta disso, porque ele influenciou cada um de nós de um jeito muito especial, que é a sua integridade e a sua proximidade. Então, eu aproveito aqui para deixar o meu agradecimento a ele, se esteja ele onde ele estiver, mas mais do que isso, já deixar uma dica para todos nós, né, que precisamos tanto influenciar pessoas, que quando a gente influencia, duas coisas são básicas: a integridade e a proximidade, além de outras coisas que nós vamos ver, mas o Renato deixou esse legado para todos nós. Pessoal, eu estou no Instagram e estou no Face, então em função disso eu fico olhando para uma câmera e para outra, tá bom? Bom, além disso, né, o que eu quero falar para vocês? Lembrando aqui que quando nós falamos em liderança por influência, nós não estamos nos referindo apenas aos líderes formais. Eu estou falando com todas as pessoas que são líderes, até porque a própria FM, né, Fátima Mota Treinamentos, entende que líder não é aquela pessoa só que tem cargo de liderança, mas é aquela pessoa que lidera, né? E quer queira, quer não, quem não lidera, né, pessoal? A gente lidera até os nossos pensamentos, o nosso jeito de ser. Então, a liderança, ela é algo que acontece com todos nós, tendo ou não cargo de liderança. Agora, claro que quando a gente tem cargo de liderança, isso fica ainda mais sério, ainda mais importante, e nós precisamos ter ainda mais técnicas. Mas esta live serve para você que quer influenciar mais o seu filho, para você que quer influenciar mais a sua namorada, para você que quer influenciar mais a sua esposa, enfim, a sua mãe, serve para todos nós. E para você que quer se influenciar mais, porque quer queira, quer não, se a gente não consegue influenciar nós mesmos, ou seja, se a gente não consegue liderar a nós mesmos, como é que nós vamos querer liderar outras pessoas? Então, sempre, né, a liderança, a influência acontece de dentro para fora, e eu preciso aprender a me liderar, a me influenciar para poder fazer esse movimento também para os outros, né? Então, a FM Consultores tem essa Fátima Mota Treinamentos, tem como foco trabalhar com todo esse público e principalmente com você. E vá pensando aí nas pessoas que você gostaria de influenciar e às vezes consegue e às vezes não. Eu acho gozado, né, pessoal? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas como que aquela mãe daquele menino influencia muito mais meu filho que eu?
Poxa vida, vai falar com fulano que ele te influencia mais, ele consegue as coisas mais do que eu. E nós ficamos até bravos, né? Por que será que algumas pessoas têm essa facilidade maior do que nós? Então, vamos lá, tem técnica para isso, né? E é importantíssimo a gente saber utilizar e influenciar para o bem, né? Porque vocês sabem que tudo na vida pode ser utilizado para o bem ou para o mal, né? E influência é isso. Às vezes nós temos uma característica muito complicada de influenciar pro mal. Então, tudo que nós falamos aqui, pessoal, é a história, né? O remédio que te cura é o remédio que te mata. E espero muito, né, que cada um de nós usemos tudo isso para o bem, para conseguirmos as melhores coisas das melhores pessoas, né? Então, esse tema é super importante. E ele é profundo também. E como ele é profundo, e afinal de contas, né, quarta-feira de cinzas, ainda a gente está ali pensando no carnaval, né? Eu vou tentar transformar esse tema da forma mais gostosa, mais leve possível, para que a gente possa se divertir aqui enquanto a gente fala de influência. Então, vamos lá. Trazendo a questão do carnaval, né? Olha só que interessante. Brasil, carnaval, a gente vê aí, né, bilhões de coisas. E a bloquinho na rua, em tudo quanto é lugar, tem confete, tem serpentina, a televisão passa desfile de escola de samba, as músicas, a gente fala, ai, nossa, eu quero sambar, eu quero sair por aí, etc. Tem gente que fica desesperado para sambar, tem gente que fica desesperado para sair. E tem gente que fala, pelo amor de Deus, eu não quero ver samba, eu não quero ver carnaval, se alguém me falar em bloquinho, eu mato, né? Então, assim, por que será que algumas pessoas nesse clima se sentem tão propícios, tão voltados a se deixar influenciar pelo carnaval e outras pessoas que não querem nem saber, se você falar em carnaval, elas morrem, né? Então é gozado, porque para a gente poder falar disso, primeira coisa que nós temos que pensar é assim, olha, obrigada, Ana, estou vendo aqui o que as pessoas estão falando, vão falando aí, tá? Eu vou dando uma xeretada aqui. Primeira coisa que a gente tem que falar é o que é influenciar. In quer dizer dentro, fluenciar tem a ver com fluir, né? Então, quando eu quero influenciar, eu tenho que fluir dentro. Algo precisa penetrar na pessoa e aí eu preciso fazer com que esta pessoa venha comigo a partir do momento que eu penetre na pessoa. Sejam ideias que penetrem, seja, sei lá, formas de agir, mas o influenciar significa necessariamente eu fluir dentro da pessoa. Olha como é que é sério, né, pessoal? Para influenciar, eu preciso fluir dentro. E aí, né? Como é que eu faço para fluir dentro? Aí, para tentar explicar melhor, aquela pessoa lá que estava afim de ir para o carnaval, qualquer chamada mexia com ela por dentro e ela começava a sambar. Porque isso mexe. E a outra pessoa que não estava afim, ela se fechava e ela não queria ouvir nada. Então, é como se eu tivesse uma garrafa onde o líquido flui, se a boquinha da garrafa estiver aberta e eu deixar passar. E flui de uma maneira leve, gostosa, sem nenhum empecilho. E às vezes essa boquinha da garrafa está aberta e às vezes ela está fechada para algumas coisas e aberta para outras. Então vamos lá, para eu deixar que algo flua no outro, eu preciso encontrar esta passagem, eu preciso encontrar este buraquinho, né? Eu preciso encontrar esta porta de entrada. E aí é que começa a ficar legal essa ideia, né, pessoal? Qual é a porta de entrada das pessoas para eu conseguir influenciá-las, né? Tem uma amiga querida, que foi até a Austrália para ver o show do Elton John. Alguns devem falar assim, Austrália, Elton John? Mas nunca. Ela tem uma porta de entrada que faz com que qualquer informação do Elton John faça com que ela se mobilize e que ela vá assistir o show. Tá? Então,
às vezes, nós queremos achar essa porta de entrada das pessoas, mas essa porta de entrada do nosso jeito, não adianta. Eu não consigo influenciar o outro se eu não souber qual é essa porta de entrada, né? Então, se eu não conheço as pessoas, eu não consigo de jeito nenhum influenciá-las. Então, olha como é séria essa questão, seja para mãe, seja para namorada, seja para marido, seja para quem for. Se eu quero influenciar alguém, eu preciso conhecer essa pessoa. Isso parece óbvio, mas não é assim tão óbvio, porque na realidade a gente quer influenciar e esquece que cada um é cada um, né? Então, se eu quero fluir no outro, eu preciso conhecer a pessoa, né? Então, vamos lá. Vou imaginar que o meu interesse, né, que o meu jeitão de ser seja assim, nossa, eu quero conhecer gente, eu quero sair por aí, eu quero fazer novas amizades, etc. Esse é o meu interesse, essa é a minha porta de entrada. Vem alguém e fala assim, pô, Fátima, vamos sair no bloquinho, que olha, esse bloquinho você vai poder conhecer um bando de gente, esse bloquinho você vai, sei lá, se divertir, nós vamos conhecer 1000 pessoas diferentes. Essa pessoa conseguiu saber qual é a minha porta de entrada e me convidar para o bloquinho, nossa, 10, né? Já fui, porque é o que eu queria. Só que é interessante que essa porta de entrada, ela pode se abrir e fechar rapidinho, porque hoje, nesse mundo VUCA, volátil, incerto, ambíguo, complexo, né? Acaba fazendo com que, complexo e ambíguo, né, o VUCA, acaba fazendo com que essas portas se abram e fechem rapidamente, é muito rápido. Vou dar um exemplo primeiro de carnaval para depois a gente voltar. No primeiro momento eu quero conhecer pessoas, aí no segundo momento eu fecho a porta e abro outra dizendo assim, pensando bem, eu quero mesmo conhecer locais diferentes. Chega alguém e fala, Fátima, vamos para Alto Paraíso? Eu falo, nossa, já fui, porque eu não conheço? Não, eu conheço Alto Paraíso, mas eu quero ir, não sei o que, eu vou, né? Então, a portinha que estava aberta se fecha. Bom, por que eu quero dizer isso, pessoal? Vocês não estão vendo, né, os jovens, o que está acontecendo de monte? Eu me mato para entrar para fazer um estágio num determinado local, depois de alguns poucos meses, eu não tenho mais interesse, essa portinha se fechou, e aí abriu uma outra, eu quero fazer uma outra coisa. Eu quero fazer um intercâmbio, eu quero viajar para outro país. Vocês já viram isso? Como tem acontecido? E aí os líderes ficam loucos, né? Porque ainda a gente tem um modelo mental que as pessoas tinham passagens mais amplas e mais permanentes. Mas me parece que hoje as passagens elas são menores, mais estreitas e impermanentes. Então, o que hoje é um motivo de interesse e é motivo de influenciar alguém, amanhã pode não ser, porque é muito rápido, né? A mudança é muito rápida. Você já pensou como não é fácil liderar? Isso acontece com os filhos, né? Ontem eles queriam uma coisa, amanhã eles querem outra, com os casamentos. E hoje, como é tudo muito fácil, a gente deleta, né? Muito rapidamente. Eu deleto, eu fecho uma porta e abro outra, e depois eu abro outra. E tem muitas portas. Esse é um outro ponto sério, porque as influências, elas têm tem vários aspectos pelos quais elas podem entrar e nós somos influenciados de várias formas. Então, existe uma disputa pela nossa liderança 24 horas por dia. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas esse é um ponto sério, né? Eu estou aqui com vocês e eu tenho certeza que está acontecendo bilhões de coisas ao mesmo tempo que pode estar influenciando vocês. Então, eu estou competindo, né? A minha liderança em relação à atenção de vocês está competindo com bilhões de coisas que acontecem ao mesmo momento, tudo no aqui e agora. Então, pode ter o WhatsApp aparecendo, pode ter uma televisão ligada, sei lá, pode ter Netflix, pode ter filho chamando, mãe conversando, e tudo isso compete. Então,
Como eu faço para exercer minha influência sobre vocês? Eu preciso ter muita competência para isso e eu preciso, acima de tudo, ter muita integridade e acreditar muito naquilo que eu estou falando. Então, veja, a credibilidade é fundamental, tanto de vocês em relação a mim, vocês precisam acreditar no que eu estou falando e, ao mesmo tempo, eu preciso acreditar naquilo que eu estou falando. Então, olha um líder, como é sério isso para um líder. Ele precisa acreditar naquilo que ele está propondo para a equipe. E quantas vezes a gente vê um líder que não acredita naquilo que ele está propondo para a equipe, que pediram para ele fazer, pediram para ele falar, mas ele não acredita. Então, como ele consegue influenciar se ele não acredita? Primeiro, não vai dar. Ele está mostrando que ele não é íntegro. Então, percebam que tem algumas coisas muito sérias nessa questão de influência. Eu preciso acreditar em primeiro lugar e tenho que saber que eu vou competir com muitas coisas, principalmente com essa moçada que está aí, com esse pessoal, os millennials, esse pessoal que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, se para nós isso acontece, vocês imaginam para eles, né? O quanto que é difícil influenciar essas pessoas. E mais ainda, porque não é só a eles que nós precisamos influenciar. Nós precisamos influenciar várias pessoas ao mesmo tempo. Eu preciso influenciar meus clientes externos, eu preciso influenciar meus clientes internos ou os meus fornecedores internos. Veja, eu sou lá um gerente de vendas que vou lá, proponho algo extremamente interessante para o meu cliente externo e influencio para que ele compre, para que ele faça o negócio. Só que eu preciso, depois do meu fornecedor interno, para ele me ajudar em alguma coisa. Ele não fornece, aí eu não consigo influenciar. Esquece, então, tudo aquilo que eu consegui, que eu tentei, eu não consegui depois internamente. Então, veja como é sério essa questão de influência. Eu tenho que influenciar externamente e internamente. Eu tenho que influenciar os meus colaboradores, eu preciso influenciar os pares dos meus colaboradores, eu preciso influenciar os meus pares, as pessoas do mesmo nível, eu preciso influenciar os pares dos meus líderes, enfim, são várias pessoas que eu preciso influenciar ao mesmo tempo. Então, eu preciso entender como cada uma funciona para saber influenciar, para tomar cuidado, para não querer levar para o bloquinho quem quer ficar em casa lendo, né? Esse é o ponto, né? Então, como é que eu influencio, né? Eu vou passar algumas dicas para vocês. Estão prontos aí para as dicas? Anotem aí, vão falando comigo, coloquem aí o que vocês estão achando, tá? Veja, algumas dicas para a gente influenciar pessoas. Primeira delas é a persuasão racional. O que é persuasão racional? É quando eu tenho dados e fatos para influenciar pessoas. Olha, gente, primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou seja, são dados e fatos para influenciar pessoas. Coloquem aí o ok, vão colocando os coraçõezinhos, se vocês acham que é isso mesmo, se vocês concordam, né? Se vocês não concordam, vão dizendo que vocês não concordam, mas a persuasão racional é uma forma. A segunda forma é a pressão, quer dizer, é o uso da força ou do poder. É quando eu falo assim, olha, se você conseguir esta venda, você vai ter um bônus de tanto por cento. Olha, até tal data você tem tal desconto. Então, percebe que existem influências que elas funcionam por base da pressão, que são influências que não estão funcionando mais, mas ainda existem. Troca de ideias, né? Eu influencio pessoas porque eu vou trocando ideia. Eu falo, peraí, vamos conversar. O que você pensa disso? Meu ponto de vista é esse, o seu qual é? Então, tem essa troca de ideias. Tem a formação de coalizão. Olha, nós precisamos estar juntos, nós somos um time. Então, se nós somos um time, a gente precisa se fortalecer no time e caminhar por esse lado, né? Então, também é uma forma de influência, né? E encanto pessoal, que é aquela pessoa que tem charme, aquela pessoa que tem um poder pessoal, que ela fala e ela entusiasma, é o que a gente entende como carisma, né? Eu não gosto muito de usar as palavras, mas agora não vou entrar nessa questão, porque senão nós saímos do nosso tempo, que são os 30 ou 40 minutos que nós ficamos aqui. Então, por isso que
não quero entrar, mas é o quanto que a pessoa é encantadora, sabe? Você se encanta com a pessoa, ela é um exemplo, você admira. Aliás, esse é um fator muito importante de influência. Quando eu admiro alguém, eu me sinto influenciada por ela. Quando eu não admiro essa pessoa, eu não me sinto influenciada. Então é importante, pessoal, parar a pensar nisso. Olha, será que eu sou uma pessoa admirada? Será que eu sou uma pessoa admirável? O que eu faço para ser uma pessoa admirada, né? Naquilo, por exemplo, se eu sou sei lá, um influencer, né, em termos de moda, o que eu tenho que fazer para, de fato, ser uma influenciadora? Isso é tão sério, né, que hoje a gente usa a palavra influencer o tempo todo. Então, para ser um influencer, você precisa, de fato, ser aquilo que você quer influenciar. Então, não esqueçam, a influência, ela começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu preciso acreditar no poder da influência para poder influenciar alguém, né? Então, o encanto pessoal contagia, né, o exemplo. Então, vamos lá, repassando para quem não pegou, ó. Primeiro, persuasão racional. Segundo, pressão, que é o que menos a gente deveria usar, mas existe. Terceiro, troca de ideias. Quarto, formação de coalizão. Quinto, encanto pessoal. Entendam, pessoal, que não necessariamente a gente usa uma forma só de influência. Às vezes nós utilizamos várias. Uma mãe, às vezes ela começa com a persuasão racional, aí ela vai para o encanto, aí e quanta coisa que ela tem que fazer para conseguir influenciar um filho. Mas você sabe que, voltando a falar da história da proximidade, eu acho que hoje esse é um problema, porque às vezes, e eu sinto isso muito, né? Senti isso muito quando meu filho era pequeno, e esse é um ponto bastante sério, porque quando você trabalha, a sua proximidade, ela é menor, não tem jeito. Então, por isso que a gente tem que buscar ter uma qualidade nessa proximidade muito grande, porque se não tiver esta qualidade, as pessoas com as quais os nossos filhos são próximos, né, os nossos colaboradores são próximos, enfim, qualquer pessoa que a gente quer influenciar, esta proximidade acaba gerando uma influência muito maior que a nossa, né? Então, veja, a nossa integridade, a nossa proximidade, né? A nossa preocupação com o desenvolvimento do outro, esse é um outro ponto fundamental para que a gente possa exercer influência, o quanto que, de fato, eu estou preocupada com o desenvolvimento dessa pessoa. E um quarto pilar, que é o respeito. Se eu respeito a pessoa, ela se sente influenciada pelo próprio respeito que eu tenho. Agora, se eu desrespeito, essa influência não acontece, né? Bom, agora você deve estar pensando assim, né? Será que eu lidero por influência mesmo, hein? Né? Será que eu sou assim? Será que vocês são assim, hein, pessoal? Vão respondendo para mim aí, como é que vocês são? Cláudia, Gilberto, João Carlos, né? Débora, vocês são mesmo líderes por influência aqui pelo Insta, enfim. Então, vamos falar, então, sobre liderança por influência, né? Nós falamos de influência de maneira geral, e agora, como é que é essa história de liderar por influência? Em primeiro lugar, eu tenho que ter um ponto focal. Qual é meu foco? Se eu vou numa reunião, por exemplo, e eu quero liderar essa reunião, ou seja, se eu quero influenciar essa reunião, qual é a influência, qual é o foco que eu quero trabalhar? Isso tem que estar muito claro para mim. Eu não vou influenciar por influenciar. Qual é o meu foco, né? Qual é o ponto que eu quero influenciar? Porque a influência, ela precisa ser estratégica também. Então, qual é o foco? Porque às vezes eu quero influenciar em tantas coisas que acabam não influenciando em nada. Então, qual é o meu foco? Primeiro, então, a liderança por influência é quando a gente tem a capacidade de oferecer um ponto focal. Agora, veja, ele precisa ser convincente e emocionalmente gratificante para as pessoas e que elas percebam que seja um objetivo do grupo. Olha só aí, eu tô com uma coceira no nariz hoje, pessoal, desculpa. Mas olha só,
Vamos lá, vamos pensar nisso, né? O que é um ponto focal convincente? Convincente, se a gente pegar a palavra, é convincente, vencer com. Para mim, eu tenho que observar que é algo que seja importante para mim e para o outro, mas não só para o outro. Eu não posso ser convencida de alguma coisa que seja boa só para o outro. Tem que ser bom para os dois, né? Ah, eu quero ir no bloquinho de carnaval porque eu quero ir, você que se dane, né? Eu só tô te convencendo, mas é bom para mim, para você não é. Esqueça, a pessoa não vai porque você não está oferecendo nada para ela. Para ser convincente, você precisa mostrar para ela que ela está ganhando algo, porque senão, por que eu vou, né? Eu só vou fazer algo se você vencer comigo, ou seja, se for convincente. E emocionalmente gratificante. Então, aqui nós chegamos num ponto que eu acho fantástico. Você só influencia pessoas pela emoção. Olha só que louco. Emoção, existem várias, né? Até medo. Quantas vezes que a gente não fica influenciado pelo medo? Olha, se você não fizer isso, o papai do céu vai te castigar. O homem do saco vai te pegar. A criança, né? A gente faz isso, que é uma sacanagem, o tamanho de um bonde, mas a gente faz isso com criança. Né? Então a gente influencia a criança pelo medo, às vezes. Né? E às vezes gente grande também. Se você fizer isso, eu vou te deixar. Né? Sabe, vou contar uma coisa para vocês, só para vocês, não contem para ninguém. Uma vez me disseram o seguinte: se você engordar, eu te deixo. Eu sou muito grata a essa pessoa porque eu não engordei nunca mais, né? E me influenciou de uma maneira muito positiva. Apesar de não ter sido nem um pouquinho positiva para a relação, mas foi positiva para mim, porque pelo menos eu aprendi a me controlar e não engordei. Mas enfim, o medo é uma emoção muito forte, muito presente, viu, pessoal? Muito presente na influência. Mas que cada vez mais a gente tem que colocar de lado, não existe, né? É uma coisa muito feia isso, é uma coisa muito, muito desagradável, né? É muito mais legal quando eu sou influenciada porque, nossa, tem algo que é um objetivo que me faz brilhar os olhos, tem um significado, tem um entusiasmo, tem a ansiedade positiva, tem sair da zona de conforto. Então, toda vez que eu consigo me emocionar positivamente, é muito bom, porque eu me conecto, né? Eu me comprometo, eu sou influenciada por algo muito bom. Então, olha, pessoal, quando a gente quiser influenciar alguém, que seja pelo lado positivo, né? Mostrando o que essa pessoa vai ganhar, o que ela vai crescer, o que ela vai se desenvolver, algo que de fato toque o coração, toque a emoção. Tem pessoas, por exemplo, que se emocionam exatamente porque elas vão fazer algo que tem um significado tão importante que elas vão até o fim do mundo para fazer, né? Mas porque isso tem um significado. Então, tocar a pessoa com uma emoção é importante. Só que para isso exatamente, eu preciso descobrir qual é a porta de entrada dessa pessoa. Então, por exemplo, né, se eu sei que uma pessoa é uma pessoa tipo 7, vou falar agora um pouquinho de Enneagrama, depois eu volto a falar para vocês de outros tipos. Mas, por exemplo, uma pessoa tipo 7 é uma pessoa que gosta de se divertir, né? Uma pessoa que gosta de conhecer pessoas, gosta de estar perto de gente, gosta de vibrar com pessoas, é uma pessoa que está sempre pensando em ideias diferentes. Eu falo assim, olha, cara, a gente precisa montar uma festa, a gente precisa unir as pessoas aqui, a gente precisa trabalhar esse time para esse time estar cada vez mais junto, cada vez mais forte. Com certeza essa pessoa vai se influenciar com uma emoção super positiva, porque é isso que ela acredita, é nisso que ela acredita, é nisso que ela quer. Então, conhecer um pouco as âncoras de carreira, as características de cada um, é básico para eu poder saber como influenciar, né? Então, porque aí eu fico sabendo o que é emocionalmente gratificante para as pessoas. Ontem eu fui assistir um filme, eu não sei se vocês já foram assistir, que se chama O Caminho da Floresta, com Harrison Ford.
É um filme de cachorro, vocês sabem que eu sou, né, cachorro, gato, para mim amo de paixão, bicho, né, de uma maneira geral. E nesse filme, né, o Harrison Ford é um homem que tinha perdido o filho, e ele, em função de ter perdido o filho, ele vai para um lugar muito distante, onde todo mundo só procurava ouro, e na realidade ele não queria ouro, né? O que ele queria era ir para um lugar diferente, onde o filho gostaria de ter ido. E é muito interessante porque aí a gente observa o quanto a pessoa não é influenciada por algo que para outros o chamado da floresta, não é o caminho da floresta. Obrigada, obrigada quem está vendo aí, é o chamado da floresta, que é a história, né? O quanto que eu vou para um lugar que não necessariamente eu estou indo porque tem ouro, mas porque eu tenho um outro chamado, né? E interessante é que o cachorro também acaba tendo um chamado, e são influenciados de formas diferentes, ficam juntos, né, em função dessa influência que acontece, né? E o quanto que as florestas nos chamam, né? E muitas vezes a gente nega esse chamado e fica aqui preso nesse cinzento, às vezes, né? Mas o que eu quero dizer é que nem sempre o dinheiro é o que chama as pessoas, é o que influencia as pessoas, né? E eu preciso entender que cada um é cada um, que de repente para algumas pessoas, numa época da vida, é o dinheiro sim que vai influenciar, e para outras não, outras é a possibilidade de você ter um feriado prolongado, outras é a possibilidade de um trabalho significativo. E é interessante porque as mídias sociais, elas conseguem, de uma forma bastante forte, entender e sabem nos influenciar. Porque, veja, se eu clico uma vez numa bendita de uma mala, eu cliquei aí outro dia numa bolsa, que eu achei muito legal. Eu não paro de ver a bolsa, né? Porque ela volta, ela volta, ela volta, ela volta. E por quê? Porque é uma forma de me influenciar. Eles observaram qual é o meu interesse, então meu interesse é bolsa. Então essa bolsa vem, ou outras vêm, mas sempre acaba vindo, porque é uma forma de influenciar a partir do meu interesse. Então, as mídias sociais, né, toda aí a questão toda essa modernidade, né, informatizada, toda a questão da tecnologia, desse avanço, né, dos algoritmos, etc., eles conseguem saber exatamente qual é o nosso interesse, aonde que está a capacidade da gente ser influenciado, onde que está a forma, né, como fazer para nos influenciar. Daqui a pouco vou acabar comprando essa maletinha, porque ela está aí sempre, né? Agora, é interessante como nós, seres humanos, esquecemos disso, né? Esquecemos dessa capacidade de exercer influência nos outros. Bom, como é que eu consigo exercer influência, né, em algumas pessoas? Eu fico prestando atenção onde elas olham. É mais ou menos como a mídia social. Eu presto atenção no brilho do olhar das pessoas. Será que você presta atenção no brilho do olhar do seu filho, da sua namorada, do seu namorado, sei lá, da sua mãe, do seu colaborador, do seu chefe? Onde brilha o olho deles? Aonde está o interesse deles, né? Eu costumo fazer isso, eu presto atenção, escuto muito. Porque quando a gente escuta, também a gente fica sabendo aonde está o interesse dessa pessoa e como eu posso influenciar essas pessoas, né? Então, fica aqui uma dica para você. Preste atenção onde essa pessoa olha, com quem ela fala, do que ela gosta. Preste atenção. Fora isso, né, pessoal, claro que se você entender um pouco mais disso tudo, até melhor, né? Então, vamos lá. Eu acho que tem coisas aqui legais da gente poder dar um toque para vocês, que é a história do Enneagrama, né? Então, se eu entendo um pouquinho do Enneagrama, eu consigo entender qual é a porta de entrada de cada pessoa. Então, vamos lá. Se eu estou com uma pessoa tipo 1, a porta de entrada dessa pessoa, por exemplo, se eu quero falar para ela assim, olha, vamos lá para o carnaval, eu tenho que falar para ela de um lugar que é super organizado, onde as coisas são impecáveis, onde tem muita higiene, né? Porque a partir do momento que eu quero levar
uma pessoa tipo 1 para o carnaval, eu preciso mostrar procedimento, ordem e organização. Então, no mínimo, eu preciso levar num camarote ou num lugar que essa pessoa sinta que está tudo certinho, né? A porta de entrada, né, da pessoa tipo 2, como eu faço para influenciar a pessoa tipo 2, eu preciso dizer para ela assim: olha, você precisa ir comigo, porque você precisa me ajudar, e você é fundamental, a sua presença é fundamental. Como que a gente vai ficar sem você? Você é que dá o amor para todos nós. E aí a pessoa tipo 2 vai, né? Já a pessoa tipo 3, você precisa falar para ela que ela vai brilhar, que ela vai aparecer, que ela vai gostar, que ela vai dançar, né? E que ela não vai perder tempo, muito pelo contrário, porque ela vai estar num lugar de destaque, de prestígio. Já a pessoa tipo 4, a porta de entrada é falar: olha, cara, você vai poder se expressar, você vai poder colocar a fantasia que você quiser, você vai poder ser intenso quando você quiser, ninguém vai achar nada. Aliás, todo mundo vai te olhar e vendo assim: olha, como o cara é o cara, né? Ou a menina, ou o X, sei lá. Já para a pessoa tipo 5, vai ser difícil ir para o carnaval, eu acho. Mas, mesmo assim, se você falar para ela: olha, você vai para um lugar onde ninguém vai te importunar, onde você vai ficar de longe, do alto, observando as coisas, você vai poder fazer uma análise da situação, talvez essa pessoa vai gostar demais. Eu estou falando do Eneagrama, pessoal. Quem não conhece, por favor, né? Baixe aí o e-book do Eneagrama que tem na página. Aliás, curtam a página da Fátima Mota, né? Também, que é legal. Porque no e-book tem outros tantos. Tem outras lives e outros webinars que nós falamos muito de Eneagrama. Então, por favor, se informem, porque é um conhecimento bárbaro, né, para a gente entender as diferenças entre as pessoas. Já o tipo 6 é aquele tipo que você vai precisar tirar todas as dúvidas dele antes e dar total segurança para que ele possa ir sabendo que vai ter uma saída de incêndio, se te pegar fogo, é uma porta de incêndio, que vai ter segurança, que tem todas as condições que o deixem bastante seguro. Já o tipo 7, você tem que dizer para ele que ele vai se divertir, que vai ser muito bom e que vai ser uma noite que ele vai ficar com os amigos, sem hora para voltar e sem nenhuma preocupação. O tipo 8, você fala assim: olha, nós vamos contigo, é você que vai liderar, é você que vai dizer o que a gente tem que fazer, como a gente vai ter que fazer. Então ele vai se sentir super bem, porque vai ter o poder nas mãos, né? Que é bem legal. Já o tipo 9, que você vai dizer assim: olha, a música ela não vai ser tão forte, vai ficar assim bem legal, você vai poder descansar, ninguém vai te perturbar, você vai ter paz de espírito, até porque o samba enredo vai falar de Jesus Cristo, né? Então, olha, você não vai ter obrigação nenhuma a cumprir, você vai ficar lá, só a tua presença vai harmonizar tudo. Então, vejam que são os 9 tipos do Eneagrama, cada um sendo influenciado de uma forma diferente, até porque cada um tem uma porta diferente para entrar, né? Agora, claro que nós estou falando aqui de uma maneira muito superficial, né, pessoal? Não esqueçam que tem as asas, tem as flechas, então cada um é cada um. Eu só dei um exemplo. Mas tem um outro ponto que eu não posso deixar de falar, porque nós estamos falando de influenciar os outros, né? Mas nós também somos influenciados. Eu acho que é aí que a coisa pega, sabe? É aí que o bicho pega, pessoal. Porque às vezes a gente nem sabe o que nos influencia, nem por que nós estamos sendo influenciados. Já pararam para pensar o quanto que às vezes nós fazemos coisas que nós nem estávamos querendo fazer e nós somos influenciados? E a gente fala assim: por que eu fiz isso? Eu nem estava querendo fazer e fiz. Né? Então, também essa questão de ser influenciado é uma coisa importante, pessoal, porque olha só, Ju, você está aí, não tinha visto. Já vou responder as perguntas, mas eu quero mandar um beijo para a Ju. Ju está em Londres. Bom lembrar mesmo sobre a emoção positiva para os tipos como o meu, lembrar de emocionar a mim mesma. Exatamente, Ju, e você que é inspiradora, meu amor. Você que é muito inspiradora, obrigada. Né? A Ju é esposa do Urânio e ela está em Londres. O Urânio é um grande
amigo e um grande mestre de Eneagrama para mim, né? Então, nossa, obrigada, gente, obrigada. Já já volto aqui para responder algumas perguntas que estão aqui, mas só para voltar a falar, a importância, né? De nós, por vezes, né, não sabemos nem por que nós estamos sendo influenciados, né, e às vezes nós caímos no conto do vigário, eu falo, né, às vezes a gente fala assim, nossa, eu fui influenciada e nem sabia. Então, também o autoconhecimento é legal, para que a gente não caia em algumas armadilhas, né, que a gente às vezes cai. Eu, por exemplo, como eu sou tipo 3 do Enneagrama, eu tenho muita dificuldade em não aceitar um trabalho, não aceitar um convite para fazer uma palestra, e muitas vezes eu deixo de viajar porque me convidam para fazer uma palestra, ou fazer um trabalho. Então, eu sou influenciada desta forma. E se eu me influenciar positivamente, eu vou falar assim, espera um pouquinho, eu estou indo por um vício emocional que é trabalhar. Não, pera um pouco, eu vou dizer não para esse vício emocional e eu vou sim para o meu lazer. Porque eu preciso, porque eu mereço. Então, isso é importante, porque senão a gente acaba duvidando daquilo que nós precisamos fazer para nós mesmos, né? Por exemplo, uma outra coisa, eu estou falando de mim, pessoal, vão pensando em vocês, né? Uma outra coisa séria, eu me influencio por pessoas que são sedutoras ou por pessoas muito inteligentes, né? E quantas vezes eu me influenciei e depois quebrei a cara, porque aí eu vi que a pessoa não era nada disso, que não era ética, e como a pessoa era sedutora e ou inteligente, eu falo, não, claro que a pessoa está certa, imagina, né? Então, esse encanto pessoal, às vezes me pega e faz muito mal, né? Não é legal, né? Então, olha como é forte esse tema, pessoal, porque nós fazemos sempre, todas as coisas, por influências, não tem jeito. A gente casa porque a gente se sentiu influenciado, a gente faz um curso porque a gente se sentiu influenciado, a gente tem relacionamentos porque a gente se sente influenciado, né? Então, a influência é algo importante, porque se eu tenho pessoas que sabem onde fica essa porta de entrada, esse canal, elas vão lá e me pegam, né? E se eu deixar essa porta aberta, sem colocar aqui um guardião, né, para ver o que entra, o que não entra, o que eu deixo, o que eu não deixo, as pessoas podem me pegar e aí eu sou influenciada de uma maneira negativa. Então, claro, pessoal, que tudo isso que eu estou dizendo é para que a gente saiba utilizar da forma positiva. É entender que se a pessoa percebe, se eu consigo entender aonde está o ponto de encaixe com essa pessoa, e esse é um ponto positivo, onde existe reciprocidade, onde eu dou e recebo, onde vai ser bom para a pessoa e vai ser bom para mim também, é um movimento de ir e vir que eu faço com essa pessoa, ou seja, eu acredito em algo, influencio a pessoa me dá algo em troca, e a influência é mútua. Então, isso é muito bonito, por isso é quase como um balé, né? É quase como uma dança, onde um influencia o outro e vão entrando numa espiral de crescimento e desenvolvimento. Isso pode ser no casamento, isso pode ser na empresa, isso pode ser com amigos, né? Agora, quando um só influencia e o outro só é influenciado, tem um desequilíbrio, e isso não é bom, porque chega uma hora que quem está sendo influenciado acaba ficando numa zona de conforto, e quem começa a ser um grande influenciador, às vezes perde a mão, seja porque vai muito para o poder, seja porque também se cansa e fala, pô, pera um pouquinho, só fica nas minhas costas, né? Então, se houver reciprocidade, se houver respeito, se houver compreensão e imparcialidade, a influência é uma grande cura. E eu posso garantir a vocês que a liderança que conduz, que influencia a equipe para um resultado bom para todos, é uma liderança que gera resultado para a empresa, para a equipe e para ele mesmo. E a influência, pessoal, é transformadora. A força de quem influi está no alinhamento entre a sua cabeça, o seu coração, a sua emoção, né? E o seu próprio corpo. Então, existe
uma composição interna, porque é uma força muito grande que vai para o outro, né? Esse alinhamento que vai para o outro vai de uma forma bastante forte e poderosa e consegue fazer com que o outro venha na sua direção também. Então, é muito bonito esse processo, né? Então, assim, é importante que a gente leve para cada pessoa o nosso melhor em direção aos valores humanos, louváveis, resultados de valor, né? Porque aí fazem sentido para o outro vem, e veja, se a gente conseguisse influenciar sempre positivamente os outros, a gente com certeza conseguiria resultados, não só na empresa, mas resultados planetários muito melhor, né? Muito melhores, ou seja, resultados de muito mais compreensão, muito mais colaboração, muito mais condescendência, e não a influência que fala mal, que joga para baixo, que atemoriza. Então, que tipo de influência você está sendo hoje para os seus filhos? Que tipo de influência você está sendo hoje na sua casa? Que tipo de influência hoje você está sendo para os seus colaboradores, né? Porque a gente sempre está influindo. Se nós somos energia, essa influência acontece de uma forma absolutamente natural. Agora, que tipo de influência é essa, né? Eu vou deixar isso para vocês pensarem. É sobre isso que a gente fala o tempo todo nos nossos cursos de liderança. Tem aí o Liderança 4.0, que é um curso online, tem aí também os nossos vídeos, enfim, pessoal, curtam, fiquem com a gente para que a gente possa realmente estabelecer uma influência junto às pessoas que seja uma influência positiva. Quando eu dou coach, quando eu dou mentoria, eu vejo como é importante os líderes com essa postura, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, vou responder, e aí, se alguém tiver mais alguma coisa, vá me falando, tá? Então, deixa eu ver aqui o que tem. A Julieta de novo, obrigada, querida, obrigada mesmo. A Cristiane, oi, Cris. Obrigada pelo elogio, está ótimo, pergunta. E quando não temos como provar para as pessoas? Não temos como provar para as pessoas o quê, Cris? Não entendi bem a pergunta. Você pode deixar um pouquinho mais claro? Não temos que provar o quê? Eu não entendi. Será que você está por aí ainda? Pode deixar um pouquinho mais claro, Cris? Deixa eu ver aqui se no Insta tem alguma coisa. Acho que não, aqui no Insta. Olha, não sei se eu vou responder, Cris, mas eu acho que quando você fala quando não temos como provar para as pessoas, eu acho que o ponto todo é assim, nem sempre, eu acho que você falou da questão da persuasão racional. É exatamente o que eu falei, quando você não tem, quando você precisa influenciar pessoas, não é só através da persuasão racional, você tem todas aquelas outras formas, né? O encanto pessoal, a troca de ideias, né? Quando você consegue trazer a pessoa a partir de outras formas, não só dados e fatos, mas principalmente formas que a pessoa acredite no seu interesse puro, né? E você observe o interesse da pessoa também, porque quando a pessoa não tem interesse, esquece, a pessoa não consegue de jeito nenhum estar junto com você, porque ela não quer, né? Então, o ponto é assim, se fazer valer de todas as formas, né, de influência, não só a persuasão racional, porque nem sempre a gente tem dados e fatos, e às vezes a gente não tem provas, mas a troca de ideias, a coalizão, são formas como você vai conseguindo trazer a pessoa para você. Mas o mais importante disso, o mais importante de tudo que nós falamos, é entender o seguinte: imagine aquelas piscinas de areia que tem nas festas juninas, que a gente vai pescando, sabe? Que a gente joga o anzol e vai pescando o peixinho lá, aquele peixinho de cartolina. A gente joga o anzol e pega o peixinho e traz. O ponto é saber exatamente pegar esse peixinho, ou seja, encaixar o anzol naquela argolinha que tem o peixe. Então, eu preciso entender
que argola cada pessoa tem. Então, qual é o interesse da pessoa, qual é a vontade que ela tem, o que é importante para ela, entrar em empatia de fato, com muito respeito, com muita integridade, para poder convencê-la no ponto de vista seu. Se você não fizer esse movimento de trazê-la para você, dificilmente você vai influenciar. E às vezes, se você tem muitos dados e fatos, se não tiver emoção e se você não achar exatamente onde está essa argolinha, dificilmente você puxa a pessoa para você. Né? Então, é esse o ponto. Então, que dúvidas a pessoa tem, sabe? Que desconforto a pessoa tem. Não é imaginar que a pessoa seja exatamente como você é e entenda a situação tal como você a entende. Por mais que a gente fale que as pessoas são diferentes, nós temos ainda uma dificuldade imensa de entender essas diferenças. A nossa tendência é falar, poxa, mas como é que ele não entende que eu preciso desta condição? Como é que ele não entende que isso é o mais certo? Não entende. Não é porque ele não quer entender ou ela não quer entender, não, é porque ela não entende mesmo, né? Quantas vezes que eu sou pega em situações que eu não consigo entender um determinado ponto de vista, seja lá o que for. Até porque nós temos vícios emocionais, dificuldades. Então, para eu influenciar alguém, eu preciso estar muito no sapato dele, sabe? Por isso que empatia é uma competência que a gente precisa realmente desenvolver. E a gente só desenvolve praticando mesmo, sabe? Praticando. Eu me colocar agora no lugar de vocês e falar assim, pô, será que vocês jantaram? Será que vocês estão com fome? Será que, sabe, será que isso está tão interessante assim? Então, cada vez que eu me coloco no lugar de vocês, mais eu tento trazer assuntos que interessem vocês. E isso eu vejo pelo número de pessoas que entraram, pelos comentários que fazem. Então, é ficar muito atento à leitura do ambiente, porque na medida que a gente lê, a gente começa a entender um pouquinho mais. E é um caminho absolutamente extenso. Eu não acho que é rápido, não. Depende muito de você deixar de olhar para o seu umbigo e olhar para os outros, né? Por outro lado, não esqueça de olhar para o seu umbigo também, para saber aquilo que você quer, aquilo que te influencia, sabe? Para não se deixar levar por coisas que você não quer e não precisa ser levado, né? Aquilo que eu contei para vocês, tá bom? E que tem muito a ver com a nossa infância. Por isso que a psicanálise me ajudou muito a entender tudo isso. Tem coisas que são muito lá atrás e que a gente se deixa levar e nem sabe por que está deixando levar, né? Pelos medos, pelas inseguranças que aconteceram lá atrás. Tá bom, pessoal? Alguma coisa mais que vocês queiram falar comigo? Eu acho que não tem mais nada. Também nós estamos aqui há quase 1 hora, já passamos bem o tempo, né? Quer dizer, sempre é de 40, 60 minutos. Meu grande beijo a cada um de vocês. Esse vídeo vai ficar no YouTube. Não esqueçam de curtir a nossa página, curtir o Face, curtir o YouTube, né? Vai ficar no YouTube esse vídeo. Nós depois também enviamos para vocês um texto sobre isso. Quem se inscreve na nossa página recebe um texto sobre esse material, que é bem legal, né? E assim, pessoal, se vocês ainda não se inscreverem e não estão fazendo o curso de Liderança 4.0, que é o curso online, sugiro fortemente para vocês fazerem, porque é um curso que está muito bom, as pessoas estão gostando muito, está sendo super, assim, tá num valor bem legal e vale muito a pena vocês fazerem, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um de vocês, minha gratidão eterna de estar aqui com vocês. E semana que vem tem mais, fiquem atentos, eu estou tentando fazer sempre de terça ou de quarta-feira à noite uma live para a gente conversar. Então, fiquem atentos. E escrevam o que vocês querem, quais são os assuntos que vocês querem que eu fale, porque aí eu vou me preparando, tá? Beijo para cada um de vocês, viu? Até mais. Tchau, tchau.